I've been conscious of my Jewish roots more than 20 years, and I'm born in the northeast of Brazil. I've been tracing my roots and DNA origins. I know for sure I'm a descendant of Portuguese and Spanish ancestry, not only by surnames but by my genetic marks. It's the first time I'm here in Israel. I'm very touched and very happy. And I think our movement should be recognized by other Jews, by the state of Israel. My name is Fabio Fonseca. I'm from Brazil. I'm 44 years old. I'm a federal agent for about 21 years at the Federal Police Department in Brazil. I'm graduating in law. I was born in the state of Rio Grande do Norte. My family went to that region probably about the 18th century. We are a family, we share the same DNA of yours, and we are part of the Jewish people. So we can help. So help us, and you help you back, and you get stronger together. It will be very interesting that the agencies could express its support for the communities, express officially its support, its recognitions. We are Jews. We feel like Jews, so we are searching for this support. For example, I face some prejudice as a Jew in my state. I face, all of us confront anti-Semitism. And then we are Jews. For our enemies, we are Jews. So we want to be Jews for our allies too, for our main ally, that's the Israeli state. Very happy. This is part of my life, my family. Are here now is very, very important for me. I feel like recovering my history, my personal and family and society and history. And very interesting that one thing that keeps Jewish people together is the maintenance, the keeping of history, the sense of group. I feel I'm reconnected with all the Jews around the world. The most exciting thing is see the diversity of all Jews. Here in Israel, I feel completely well received, welcome. So I'm already at home. It's just a matter of, bureaucracy. You have to recognize us. And there is some
religious and adjustments that must be done. But I'm very hopeful. I think things coming to an end. You cannot love what you don't know. So this trip is very important because Israel is knowing us better, so he can love us better too. Knowing is previous to accept. It's very difficult to accept what you don't know. So if you know us, you know we love Israel, we love our people, our history. 500 years of history. All Brazil's history is linked to the Jewish people in our heritage. And Israel is now getting to know this, is learning to know us. And it's a process. I think, of course, we hope it's a fast process, but we are patient. We have 500 years of expectation. So watch some months or maybe years till things are all put together and people finally understand we are Jews. Gente, por favor, pessoal. The conference basically is talking about family and reconnecting, rediscovering that we were once all part of the same family. Family is that instrument that unites. It's much more than just faith. It's much more than just tradition. Family is the bond that enables one generation to transmit values, ideas, faith to the next generation. When we talk about people connecting to family, 500 years ago, preservation of family becomes a compelling impetus for Jews. Nipsacha lo titalem, you cannot hide from your family. You have to support them, you have to be with them. And so when we're talking about the different personal stories that we're going to soon hear, we're talking about people that have had the opportunity to search, to discover, and to connect in some way. And some people will connect in a way that they will, again, adopt Judaism, others in different ways. I can say that is a calling of the soul. A calling of the Jewish soul, because there is no a reasonable reason for you feel what you feel. And you feel. I always had such feel inside me for everything related to Israel was special. When I was 18 years old, I was Israeli. I was a Jew. Inside my soul, I loved it so much. How can I explain this? Until one day I read an article in a very important magazine in Brazil named Veja. And the headline was, "The Return to the Synagogues." And there are some surnames. And my name was there, Fonseca. Is it really possible? Is it really possible? According to my family, they don't eat pork meat. They don't eat meat with blood. And they used to marry each other. In the house of my great-grandmother, she used to light the candles on Friday night, make her praise, and she didn't allow nobody to do nothing at home. Wash the dish, clean the house, wash clothes, nothing until the sunset on Saturday. Now I understand why I feel this. I could have an answer. I'm not just a Jew by the soul, but a Jew also by the blood.
So I said, though, I need to talk, I need to knock on my people's door. And that's what I did. I discovered the telephone of a community from Natal. And there I discovered Mr. João Medeiros, who works like a rabbi today, a person that I love so much. And that old man started taught me the first letters in Hebrew and started to introduce me to our religion. We are part of these people, part of this untold history. And we felt the desire of return home. This desire appears like a rose that flourishes in the desert. But I must remind you all that it's impossible something flourish without a seed. So if it's flourished, that was because there was a seed. And this seed is what we can call Nefesh Yehudi. That despite we can't see it, it links us somehow, all the Jews of the world. I do believe that bring back home lost brothers must be, Rabbi, a mitzvah. This is my second time here, and it's still powerful. Every Jew in the world should come to Yad Vashem and see how our people is powerful. How you can still exist despite all diverse, all difficult things. We're still dreaming, we're still constructing, we're still doing good things. I'm Israel. When we come to a place like that and we see the whole story of our people, the suffering, you see that there is something common in each one of us because we suffer together. So there is something invisible, in my opinion, that makes us Jewish. We will, despite all these things, we will go on. O futuro. The first thing that I would like to relate to you is the personal experience I had that bonded me in a way that is indelible to this issue of converts or crypto-Jews or Bnei Anusim. In the early 90s, in 1990 I believe it was, my wife Einat and I were still a relatively young couple, and we went to Spain and Portugal for a holiday. The issue of the return of converts of Anusim to Judaism wasn't so in the headlines. There was no institution like this in those times. But I remember that I read some newspaper clip
about a place named Belmonte in Portugal. And we arrived to Belmonte, and in those times, those days, there was no established synagogue in Belmonte. We found finally someone with a kippah. He brought us to a house that served as synagogue. And it was an amazing experience, both Mincha and Mariv. But I want to speak about the recession, the short lapse between those two prayers. You know, Jews, when they pray Mincha and they make a short lapse and then Mariv, they speak politics, Trump, Hillary, the stock market, you know, everyday issues. They did not. They started to sing. And not just any song. An Hebrew song, a verse from our scriptures. Take counsel together, but it will come to nothing. Speak a word, but it will not stand. For God is with us. What was the meaning of that song in Belmonte? The meaning was clear. 500 years ago, someone, not just someone, the government, the rulers, the church, took counsel together, and apparently they succeeded. But no, we in Belmonte sing, it will come to nothing. We are here again as Jews. The king, the archbishop, spoke a word 500 years ago, but it didn't stand. We are here as proud Jews in Belmonte. Wow, what an experience that was. From that day, my wife's heart and mine are committed to this issue of the returning Jews to their heritage and roots. Agora vamos tentar todo mundo junto, tá? 1, 2, 3 e bem-vindos à Massada. 1, 2, 3 e... Bem-vindos à Massada! É bonito, velho, mas não é fácil não. Isso. Pas facile ser judeu, hein? Vamos subir! Vamos subir! Yala Lemala. Well, it's not easy to be Anusim. It's never easy. But I think Anusim is part of the Jewish identity. The Anusims are maybe, just maybe, profoundly Jewish. They carry with them, we carry with us, the mission to return to the motherland. We never quit. We are still searching for Jerusalem. We are still searching to be accepted in Jerusalem, in the Promised Land. We are looking for the Promised Land, and we have hope that Israel, we're gonna recognize this and receive us. Everything I've learned here has a profound meaning, because I've never been in a Shabbat where a whole neighborhood observes it. It was very nice, very beautiful to see street closed and children playing, people saying Shabbat Shalom to each other, wearing kippas, and it was very nice, very beautiful, very profound experience, and I'll keep it with me in my heart. And I'll try to bring to my community the same spirit, the spirit of Shabbat, the spirit of Israel is a land of beauty, peace, and spirituality, and courage. The courage they had here in Masada. Vai se fazendo um verde. Being here in Masada, we feel
stream force, energy that relies upon the shoulders of Jewish people. We always will have to stand by our means for all the humanity. We are an example to the humanity, how to stay alive in the worst condition, and even if you can't to stay alive, you die for your principles. Am Israel Chai! Am Israel Chai! Am Israel Chai! Sinds hun uittocht uit Egypte hebben Joden gedwaald door vaak onherbergzame streken, landen en continenten en zijn zo 's werelds eeuwige nomaden geworden. Door de geschiedenis heen kon op bijna elke willekeurige plek een Joodse gemeenschap verschijnen, verdwijnen en opnieuw verschijnen. Weinig mensen zullen het swingende en sensuele Brazilië direct in verband brengen met het Jodendom. Toch is er sinds de officiële ontdekking van Brazilië altijd plek geweest voor Joden. Hoewel daarover in de geschiedenisboekjes weinig is terug te lezen en er op scholen vrijwel niet over wordt gerept. In 1497 werden alle Joden in Portugal gedwongen zich tot het christendom te bekeren. De leden van deze groep werden ook wel aangeduid met de nieuwe christenen. Als ook in Portugal, net zoals in Spanje, de inquisitie wordt ingesteld, komen deze nieuwe christenen onder een enorme druk te staan. Voor vele Portugese nieuwe christenen wordt Brazilië een toevluchtsoord, ver weg van de inquisitie. Quando o Brasil foi descoberto em 1500 por um navegador português,
Pedro Álvares Cabral, o reino português estava muito mais interessado no comércio de pimenta, cravo e outras especiarias da Índia. E uma área muito grande havia ficado sob domínio de Portugal. Eles tiveram que arrendar, alugar a costa brasileira para a exploração de particulares. E o primeiro que se interessou por isso foi um cristão novo chamado Fernão de Noronha. Ele se associou com outros comerciantes cristãos novos e assinou um contrato com o rei de que ele mandaria anualmente 6 barcos para explorar a costa do Brasil e para extrair a madeira que veio a dar o nome do nosso país, o pau-brasil. Muitos dos cristãos novos que vieram para o Brasil vieram com uma expectativa muito grande de aqui, por causa da ausência da instituição opressora da Inquisição, poderem ter uma liberdade religiosa maior, poderem exercer a fé que eles era proibida em Portugal com uma certa flexibilidade. Pernambuco tornou-se, na verdade, a maior área produtora de açúcar do mundo. Os cristãos novos eram senhores de engenho, os cristãos novos eram os comerciantes que levavam esse açúcar para as praças europeias. Os cristãos novos estavam então envolvidos em diversos aspectos, inclusive no tráfico de escravos de Angola para o Brasil. Então, todo o processo de colonização que Portugal propagou aqui no Brasil, ele teria sido praticamente impossível sem a presença dos cristãos novos nisso. Olinda é uma das mais antigas cidades do Brasil e foi onde começou a colonização portuguesa no estado de Pernambuco. Esse setor da cidade, além de ser o setor mais antigo da cidade, é também o setor onde viviam as pessoas mais importantes, que viviam em torno da igreja principal da cidade, que viviam em torno da casa do governador, do Hospital da Misericórdia, que são os locais de maior importância institucional dentro da Olinda colonial. O interessante é que aqui, nessa rua, ao lado da principal igreja, era onde viviam alguns dos principais cristãos novos, ou seja, os descendentes dos judeus, que viviam em Olinda, que participaram da colonização de Pernambuco e do Brasil. Então, aqui nós temos notícias de diversas pessoas que viveram aqui, inclusive uma das mais importantes personagens cristãs novas, que era Branca Dias. Ela tinha 7 filhas e trouxe suas 7 filhas de Portugal para cá e conseguiu fazer com que todas as suas filhas se casassem com alguns dos homens mais importantes da colônia naquela época. O que mostra que os cristãos novos tinham um papel extremamente destacado na sociedade colonial do Brasil, que foi formada aqui pelos portugueses. Branca Dias, ela viveu numa casa aqui ao lado e ela tinha uma importância imensa, porque Branca Dias tinha uma escola dentro de casa. Ela foi a primeira mulher a prover educação feminina no Brasil. E Branca Dias ensinava isso às filhas das senhoras ricas da sociedade colonial. E então, muitas dessas filhas da sociedade que frequentavam a casa de Branca Dias percebiam hábitos estranhos na vida de Branca Dias. Percebiam que aos sábados, por exemplo, Branca Dias não abria sua casa para dar aula. Branca Dias, por exemplo, às sextas-feiras, mandava suas escravas limpar a casa toda e vestia as melhores roupas que ela tinha. Hoewel de nieuwe christenen in Brazilië in staat waren de sociale ladder snel op te klimmen, verkeerden ze tegelijkertijd in staat van onzekerheid, als gevolg van anti-Joodse uitingen die vanuit het Iberisch Schiereiland waren komen overwaaien. Durante o século XVI, evidentemente a vida para os judeus era mais difícil. Publicamente, eles precisavam agir como se fossem realmente cristãos novos. O criptojudeu era aquele que converteu-se ao catolicismo, mas clandestinamente eles praticavam o judaísmo. Eles tinham que conviver com vizinhos
que eram profundamente católicos e que, de acordo com a ideologia da igreja na época, a salvação eterna dependia do apego ao catolicismo, a proteção ao catolicismo, proteger a igreja contra quem? O principal perigo na época era a heresia. Quem cometia esta heresia? Todos que não eram católicos, mas fundamentalmente, predominantemente, primordialmente, os judeus. Então, na verdade, a principal heresia era dirigida ao judeu. Na década de 1540, logo no começo da colonização de Pernambuco, dos 5 primeiros engenhos, um desses primeiros engenhos era Camaragibe, e ele pertencia a um comerciante cristão novo. O nome dele era Diogo Fernandes e a sua esposa chamava-se Branca Dias. Um detalhe interessante é que, ao passo que a maior parte dos senhores de engenhos voltavam para Olinda nos sábados, Branca Dias e Diogo Fernandes voltavam para Olinda nas sextas-feiras, porque eles não produziam, inclusive os seus escravos não trabalhavam dia de sábado aqui no engenho Camaragibe. O engenho Camaragibe, então, se tornou um local, um centro espiritual dos cristãos novos que não podiam, em Olinda, fazer publicamente ou fazer grandes reuniões para professar o judaísmo. Alguns historiadores falam até mesmo de referências que dizem que Camaragibe era chamada na época a terra das sinagogas. O engenho Camaragibe ele é um marco da resistência dos cristãos novos no sentido de preservar sua fé. A história do engenho Camaragibe, ela nos aparece através da documentação inquisitorial. No final do século XVI, a Inquisição mandou uma visitação a Pernambuco. Não havia tribunal da Inquisição no Brasil, mas eles mandavam os visitadores. E naquele momento, tanto os antigos donos do engenho Camaragibe, Diogo Fernandes e Branca Dias, quanto a maior parte daquelas pessoas que participaram das reuniões aqui, já haviam morrido. Mas é claro que as práticas estavam na memória dessas pessoas. Então, o padre da freguesia das redondezas, alguns outros frequentadores, às vezes até mesmo um escravo, poderia ter notícia dessas reuniões e quando a Inquisição veio a Pernambuco, eles relataram de memória esses acontecimentos. É claro que como as pessoas já estavam mortas, nenhuma delas foi processada por isso exatamente, mas foi, por exemplo, a Branca Dias ela foi queimada em efígie, ou seja, queimada simbolicamente. Uma boneca foi queimada em seu lugar para simbolizar a sua excomunhão, por causa da confirmação, muitos anos depois de sua morte, de que ela era uma praticante do judaísmo. Vanaf de zomer van 1629 probeerden Nederlandse strijdmachten Pernambuco te veroveren, waar zich de grootste suikerproductie ter wereld bevond. De aanval werd uitgevoerd vanuit het eiland Itamaracá, waar ook in 1631 het Fort Oranje werd gebouwd. In maart 1630 viel Pernambuco in de handen van Nederland en de West-Indische Compagnie vestigde haar hoofdkwartier in Recife. Quando cerca de 50 navios holandeses chegaram aqui na costa de Pernambuco, os cristãos novos de Olinda ficaram muito felizes ao ver isso, porque eles estavam muito interessados na dominação holandesa. Um padre muito importante na época, o Frei Manuel Calado, escreveu essas linhas dizendo que, na verdade, os cristãos novos teriam pago aos holandeses, patrocinado a invasão holandesa a Pernambuco, para garantir o seu direito à liberdade religiosa. Mas a verdade é que a invasão holandesa, ela marca realmente um ponto muito importante e muito diferenciado na história religiosa de Pernambuco. Enquanto que os cristãos novos que viviam em Olinda antes tinham que esconder sua fé, fazer preces escondidas e viver sob a discriminação, durante o período holandês eles tiveram a oportunidade de se juntar à comunidade judaica que veio de Amsterdã para cá e se tornar publicamente judeus.
Onder graaf Johan Maurits van Nassau, die in 1637 werd aangesteld als gouverneur, konden de nieuwe christenen openlijk hun Joodse geloof uitoefenen. Deze gemeenschap kwam tot bloei en werd versterkt met Joden die zich er vanuit Amsterdam kwamen vestigen. Het bleek een belangrijk hoofdstuk te zijn uit de Joodse geschiedenis in Amerika. Brazilië was in die tijd het enige land waar het Joden werd toegestaan hun geloof openlijk te praktiseren en waar ze hun eigen gemeenschap konden oprichten. Estamos em frente à primeira sinagoga das Américas, na atual Rua do Bom Jesus, no Recife. Essa rua ela foi conhecida durante o século XVII como Rua dos Judeus, porque ela foi uma rua em que todas as casas foram construídas pelos membros da comunidade judaica que viveram aqui durante o período da invasão holandesa, quando os judeus tiveram liberdade religiosa para construir esse primeiro templo da religião judaica no continente americano. Aqui na Rua dos Judeus, a comunidade judaica durante o período holandês se organizou e antes de eles conseguirem construir a sinagoga em 1642, nós temos registros de que eles se reuniam na casa de um importante comerciante que existia durante aquele período, o Duarte Saraiva. Então, Duarte Saraiva, ele ofereceu a sua casa para as reuniões da comunidade judaica. Inclusive, o próprio Duarte Saraiva foi quem doou o terreno onde a sinagoga veio a ser construída depois. Há 350 anos atrás, aqui nesse espaço, cerimônias eram realizadas pelos judeus que aqui viveram durante o período holandês, principalmente no período de Maurício de Nassau. A capitania de Pernambuco, transformada no Brasil holandês, estimula muitos judeus a virem para o Recife. E quando esses judeus chegam junto com Maurício de Nassau, e eles estimulam aqueles que estavam escondidos a aparecer, a voltar. E eles voltam, e com esse retorno deles, eles retornam também à historiografia brasileira, porque eles abertamente já conseguem participar de negócios. Eles conseguem abertamente participar de seus cultos. Eles conseguem abertamente participar das gestões políticas com as autoridades no sentido de defender seus direitos. Se antes eles lutavam para se esconder da Inquisição, se proteger da Inquisição, eles, mesmo no período holandês, eles ainda tinham que negociar o direito de serem judeus, porque ia de encontro aos interesses do calvinismo. O interesse era que os privilégios fossem para os calvinistas, mas não era assim que pensava Maurício de Nassau. Ele achava que todos tinham o direito de consciência. E como ele defendeu e estabeleceu programas para que isso se tornasse realidade, então os judeus puderam construir esse espaço. Começam a construção em 1638, terminam em 1641. Então, se vê diante da necessidade de trazer um rabino. E na época, o rabino Isaac Aboab da Fonseca, ele despontava dentro da comunidade de Amsterdã como um dos primeiros rabinos que teve a sua formação lá mesmo em Amsterdã. E ele também ele vinha de uma origem cristã nova, o Isaac Aboab da Fonseca. Então ele vem para cá e estabelecem os fundamentos de o que deve ser considerado uma comunidade. Estamos agora em frente à Igreja dos Milagres, uma igreja que, embora seja do século XIX,
ela tem bastante a ver com a história dos judeus em Pernambuco, porque essa igreja foi construída em cima das fundações de um antigo forte que funcionava aqui, que guardava a entrada da cidade do Recife. Esse forte se chamava Guarda dos Judeus. A verdade é que, durante a invasão holandesa, muitos judeus vieram com as tropas holandesas como mercenários. E eles chegaram a compor realmente uma milícia que era formada só por soldados judeus. Essa milícia, inclusive, tinha o direito de guardar os sábados. Os soldados judeus eles pagavam uma certa taxa ao governo holandês para que eles pudessem, aos sábados, descansar e não fazer a guarda. Então, esse é um episódio muito importante na história mundial dos judeus, porque mostra um momento em que os judeus estão participando de um estatuto de cidadania diferente, ou seja, soldados judeus são uma coisa bastante rara na Europa nesse momento. Então, a Holanda, dentro do seu contexto de tolerância, era o único lugar que permitia que judeus participassem desse tipo de atividade. A Rua dos Judeus, ela se manteve com esse nome, então, desde pelo menos 1636, quando nós conhecemos os primeiros registros de reuniões na casa do Duarte Saraiva, até 1654, quando os holandeses e os judeus foram expulsos de Pernambuco, e aí a rua veio a se tornar a Rua da Cruz, e que passou atualmente a chamar-se Rua do Bom Jesus. Het noodlot slaat toe voor de bloeiende Joodse gemeenschap van Recife als in 1642 de Portugezen, samen met Braziliaanse sympathisanten, beginnen met de voorbereidingen van de bevrijding van Noordoost-Brazilië. In 1654 worden de Nederlandse troepen uiteindelijk tot overgave gedwongen. De meeste Joden trokken zich samen met de Nederlandse troepen terug en reisden door naar de kolonies in het Caribisch gebied en naar Nieuw-Amsterdam, het huidige New York. Diegenen die niet over de benodigde middelen of contacten beschikten, vluchtten naar onbewoonde delen van de binnenlanden van Brazilië. Zo probeerden ze te ontkomen aan de Portugese vergelding en vervolging. Muitos grupos de judeus já estavam radicados no sertão. Já estavam integrados à forma de vida no sertão, já construíam pequenas comunidades e essa presença no sertão hoje assiste-se a um retorno. Então, hoje nós temos novos personagens que estão pedindo uma passagem para entrar de volta no judaísmo. Hoje, eles se identificam como descendentes daqueles que se espalharam pelo sertão. Aquilo que eles revelam como costumes diferentes que eles percebem dentro de suas famílias. Eles enterram os seus mortos como os judeus enterram. Eles rezam, os homens rezam em minyan, dentro das casas. Eles não vão à igreja. Esse fenômeno desse retorno é que vem sendo estudado como o marranismo, na convivência com as proibições determinadas pelas autoridades e pela Igreja Católica. Havia que criar-se uma forma de praticar o judaísmo sem que os outros percebessem. Dos mais velhos da minha família fazia isso. Assim, sexta-feira, acender a velinha no mel. Toda sexta-feira eu acendo minha velinha no mel.
Aí minha avó dizia que era porque era para dar prosperidade. Aqui está o Nordeste brasileiro, né? Natal, João Pessoa, Recife, em Pernambuco, esse verde. E onde minha mãe nasceu é aqui, ó. Esse local. E Campina Grande está aqui. Então minha mãe saiu daqui, veio morar em Campina Grande, onde eu nasci. Os grandes núcleos durante o domínio holandês de marranos eram Pernambuco e Paraíba, os dois grandes núcleos. E depois que os holandeses foram expulsos, os de Recife e de João Pessoa saíram, mas os que moravam ao redor do litoral vieram para essa região aqui e colonizaram toda a região que é chamada de Seridó, entre o estado da Paraíba e o estado do Rio Grande do Norte. Então você vai achar muito marrano, muito anuncime nessa região inteira aqui. O meu pai é daqui, de Patos. Então todos os marranos vão estar nessa região aqui. Todos casando entre si, geralmente a mesma família. A avó dela, a irmã da minha bisavó, num documento dela, de registro, na identidade dela, está escrito Maria Cordeiro, nascida dos porcos do Seridó. Então, no documento dela de identidade tem especificando a origem étnica dela, dizendo assim, você é dos porcos do Seridó, você é dos judeus do Seridó. Então, quando eu fui descobrir por parte da minha mãe, que fui entrevistar tios, avós, os avós dela, e daí por diante, então eu descobri um mundo de coisas, um mundo de costumes. Porque só casa primo com primo. Minha família, tanto da parte do meu pai como da minha mãe. É tudo primo e prima, tudo até sobrinha com o tio casaram. Minha mãe, por exemplo, ela dizia, tem que jejuar no dia grande. Mas o que é o dia grande? Aí uma tia dela, lá no sítio, lá no interior, falou, não, o dia grande era um dia de jejum, um dia que acontecia em mais ou menos setembro, novembro, a gente não sabe direito, quem sabia eram os antigos, os nossos avós é que sabiam. Eles não explicavam, a gente não sabe. Gente, só fazia dizer. Tem que fazer. Tem que respeitar. Tem que fazer o costume, não procura saber por quê. Aí o oratório que foi da minha avó. Então ele descobriu que ali, olha, é uma letra. Quando a gente achou esse oratório, ele tá quebrado ainda, né? Tá sem a porta. Olha, essa porta aqui que tá quebrada. Ups. Ele tava quebrado, ele não tá sem uso, não estava sendo usado. Mas minha mãe sempre acende as velas aqui. E eu perguntei a meu tio Isaías, que ele é um oratório comum com a cruz, né? E essa letra aqui, o que desenho é esse? E aí o tio Isaías falou, não, isso aqui é uma letra dos antigos. Os antigos são nossos avós, é uma letra que os avós fizeram e que a gente não sabe que letra é essa. Isso aqui é só pode ser um shin, né? E nesse oratório aqui é onde se batizava, é onde você casava, era onde você velava pelos mortos. Todos os passos do ciclo de vida judaico foram feitos aqui. Casava-se diante do oratório, ninguém casava na igreja. E esse oratório vem acompanhando a família da gente durante esses anos todos, né? Então eu sou o quê? Eu sou católico? Não, minha família diz que a gente é católica, mas na prática, em casa, ensina outra coisa, né? Então, o que meus pais ensinam é ser um marrano. Então, se eu sou marrano, porque eles são marranos, sabe? E um marrano estão nas responsas de vários rabinos da Turquia, rabinos da Argélia, de 200 anos, 300 anos atrás, eles sempre disseram, todo marrano, ele é judeu, ele é um israelita, sabe? Todo marrano, ele tem que ser bem aceito, ele tem que ser bem recebido. Esse aqui é Ladislau Cordeiro, ele que fazia batizado e casamento. Quem batizava a pessoa da minha família era um tio da gente. Esse é o tio Isaías, é o tio do oratório. O senhor do oratório é esse aqui. Essa foto foi tirada em 1953. E aqui é o meu avô, abrindo o caixão da minha bisavó. E ela, mesmo com a cruz, porque são católicos, mas ó, enterrada de mortalha, foi lavada. E aqui eles cobriam e enterravam. Mas o caixão, eles não usam o caixão. Não. O caixão é só para levar até o cemitério. Aqui eles tiravam o corpo, enrolavam na mortalha e enterravam na terra virgem. O caixão só para transporte, né? Não se enterra com o caixão.
Opa, queimou? Vamos dizer o resto? Agora diz o resto. Vamos lá. Anerot, Anelote, Alalu, Alalu, Anu Madlikin, Anu, Malaki, Madlikin, Maliki, Al-Hanissim, Arrassi, Veal, Veal, Apurkan, Aporcan, Veal, Meer dan 500 jaar geleden heeft men vanuit Portugal en Spanje geprobeerd de Joden weg te vagen. Maar ondanks verbanningen, gedwongen bekeringen en de Inquisitie is het Jodendom zelfs tot in de afgelegen plekken in Brazilië overeind gebleven.